Em setembro ocorre o Setembro Amarelo, campanha de prevenção à morte por suicídio no Brasil. Esse episódio trata sobre uma obra que trabalha vários temas que são gatilhos para muitas pessoas. Caso você seja uma delas ou precise de ajuda, procure o CVV de sua cidade, o Centro de Valorização da Vida. O CVV funciona 24 horas por dia, incluindo feriados e finais de semana, e o atendimento é gratuito. Você pode entrar em contato com eles pelo telefone 188, e-mail, chat e pessoalmente. A ligação é gratuita e o site é cvv.org.br. Perdidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso. Sabia que tem livro? Pois é, e nós falamos do livro na semana passada, mas hoje, pegue a sua pipoquinha e venha com a gente, porque eu estou aqui com o meu querido Frango. Seja bem-vindo, Frango. Agora eu sou o primeiro na apresentação? Agora você é o primeiro. Semana passada o Thiago veio antes, né? Então, assim, tô desacostumado. Não, agora o privilégio é seu. É um grande privilégio meu estar aqui de volta ao Perdidos. E eu que tô na geladeira desse podcast há muito tempo, pois só me colocam na geladeira aqui. Que drama. Aí eu vim semana passada, agora eu tô aqui de novo, né? Então, falar de um filme que me encanta muito, muitíssimo. É isso aí. E onde que a gente te encontra nas redes sociais, Frango? Vocês me contam por aí, sabe? Vocês dão uma olhada na Deep Web, vocês vão achar lá @frango, lá no Twitter, e talvez vocês podem querer seguir, mas eu não recomendo. Eu também não. Entendi. Como diz minha descrição no Twitter, não sejam enganados por uma roupinha bonita. Sou babaca e não valho nada. Eu atesto. Ok. Autoexplicativo. E você, Thiago? Bem-vindo de novo, Thiago. Tudo bem com você? A paz do Senhor, Amandinha. eu mutei o microfone pra beber água, eu quase cuspi a água aqui. Então, tudo bem com você, Thiago? Tudo ótimo, estamos aqui mais uma vez, esse trio maravilhoso, e hoje a gente vai falar da adaptação, né, do livro da semana passada. Eu tenho certeza que mora no coração de cada um de nós aqui e também do nosso ouvinte. Não é isso, Amandinha? É isso. E eu sou a Amanda Barreiro, sou a sua host por esse episódio. E vocês me encontram lá no Instagram como @Amanda_Barreiro. E você, Thiago, já tem algum fixo ou continua mudando? E você, Bruno, já tem algum fixo ou continua mudando? Fala do Perdidos, pelo menos, Thiago. Gente, olha, não me sigam, eu não tenho nada de interessante pra contar. Vão lá no Perdidos na Estante, tem coisa bonitinha, tem conteúdo extra, a gente faz tudo com muito carinho. Segue lá, @Perdidos na Estante pod, o pod é de podcast. Deixe seu comentário pra gente lá, é muito significativo, muito importante pra gente que tá produzindo conteúdo, ter esse feedback de vocês. Então vão lá, vejam o que a gente trouxe de novidades sobre as vantagens de ser invisível e recomendem também pra outros seguidores, beleza? E se vocês quiserem seguir o Thiago no Twitter, nesse prazo de 10 dias aí, talvez ele mude, é @THGOAugusto. Mas aí vai auto-implodir em 5 dias. Tá? Só avisando. Corra. Não, eu tô mudando agora. Você revelou, todos os AJs que escutam o Perdidos na Estante estão indo lá atrás de mim. Agora, obrigado, Bruno. Obrigado. Por isso que a gente não fala do Bruno, tá vendo? O lema do Thiago é não me siga, pois estou fugindo. E agora aqui no Perdidos nós mandamos beijos também. Pra quem comenta, pra quem curte, pra quem está interagindo com a gente, pra quem tá sempre aqui. E o beijo dessa semana é um beijo diferenciado, porque sou meio babona mesmo e eu vou mandar um beijo pros meus alunos do 9º ano, que eles vão fazer um trabalho especial sobre esse filme. E eu sei que eles vão querer ouvir pra poder colar do trabalho. Então, um beijo pros meus alunos do 9º ano. Vocês sabem quem vocês são. Um beijo, alunos do 9º ano. Beijo pra vocês, espero que vocês consigam fazer alguma coisa a partir dessa conversa aqui. Por favor, não sigam nenhum de nós nas redes sociais, tá? Vocês não têm idade pra isso ainda. Não me siga porque eu tô perdido, não sei nem pra onde é que eu vou. Por isso que eu tô aqui no Perdidos na Estante. Péssimo. Amandinha, chama o assistente, vai. Venha nos salvar, Léo.
The Perks of Being a Wallflower, ou As Vantagens de Ser Invisível, é um filme de drama norte-americano de 2012, escrito e dirigido por Stephen Chbosky. Baseado no romance de mesmo nome de 1999, Logan Lerman interpreta Charlie, um adolescente que enfrenta a depressão e a ansiedade enquanto percorre sua jornada pelo ensino médio. O filme estreou no Festival Internacional de Cinema de Toronto de 2012 e recebeu vários prêmios, incluindo o Independent Spirit Award de melhor primeiro filme. O elenco também conta com Emma Watson, Ezra Miller, Nina Dobrev, Paul Rudd e Joan Cusack. Tiago, eu fiquei sabendo que dessa vez você ia me colocar numa enrascada, é isso mesmo? Exatamente. Por quê? Porque você está fazendo o papel de host aqui nesse episódio, aqui neste podcast, há bastante tempo. E aí o host, ele fica isento de algumas sacanagens que a gente apronta aqui com os nossos convidados. Só que hoje o jogo virou pra você, queridinha, porque hoje o desafio da sinopse criativa vai pra você. Eu espero que você esteja pronta, porque eu estou prontíssimo. Não tô pronta, mas vamos assim mesmo. Eu também tô prontíssimo aqui pra ver. Quero ver como é que vai ser essa belezinha. Vambora. Vamos lá. Amandinha, seguinte. O nosso ouvinte já sabe que o filme que a gente vai discutir aqui hoje é As Vantagens de Ser Invisível. E nesse filme, o Charlie, que é o protagonista, acaba tendo aí um contato com algumas substâncias ilícitas, né, ao longo da história, o que faz com que ele tenha algumas alucinações. Pensando nisso, eu quero que você reconte a história do filme como se você também estivesse sob o efeito de entorpecentes. Manda bala. Tá, pra não contar spoiler, eu vou só do comecinho ali, tá? Ok. Vamos lá. Querido amigo, hoje eu conheci duas pessoas bem legais durante um jogo de futebol americano. Eu não sei por que eles ficavam jogando aquele ursinho de pelúcia de um lado pro outro no campo, mas estava tudo muito divertido. Inclusive, eu conheci a menina mais bonita que eu já vi na minha vida. E tudo em volta dela eram florzinhas cor-de-rosa. Sério, toda vez que eu olhava pra ela, eu só via florzinhas cor-de-rosa. Mas o irmão dela também é bem legal. Nós andamos de caminhonete depois. E tava tocando uma música muito legal, mas a gente não conseguiu descobrir qual era. Eu preciso muito daquela música. Eu estou muito fissurado naquela música. Eu só consigo pensar naquela música, cara. Mas enfim, essa minha amiga, que é muito linda, e só tem florzinhas cor-de-rosa em volta dela, ela levantou durante o nosso passeio noturno, quando a gente entrou no túnel, sabe? E ela começou a voar, eu juro que ela começou a voar, eu tenho certeza que ela começou a voar. Eu não sei como ela fez isso, mas ela começou a voar. E foi mágico. Adorei, meu Deus. Foi Isso ficou muito bom. 100% Adorei. improvisado. Drogadíssima. Aqui é assim, né? A gente põe vocês na pendura. Eu gostei, adorei, amei. Ó, o editor aí já coloca um Bob Marley pra tocar junto. Não. Ai, muito bom. Mas, gente, como nós estávamos falando e o assistente já deu as informações, essa aqui é a adaptação do livro As Vantagens de Ser Invisível. E, sim, apesar de momentos engraçados e sinopses criativas engraçadas, nós também temos assuntos bem pesados que nós vamos explorar depois, como, por exemplo, luto, pensamentos suicidas, abuso sexual, coisas que o personagem e seus amigos sofreram durante a narrativa. E eu queria saber qual foi a impressão de vocês, em geral, sobre a adaptação. E aqui eu tô perguntando mais com relação ao livro mesmo. O que vocês acharam? Vocês leram antes, depois? Como que foi isso? Fala aí, Thiago, que eu vou descobrir aqui agora se eu li antes ou depois. Porque eu tenho registro dessas coisas todas na minha planilha. Muito bom. Então, Amandinha, eu comecei primeiro pelo filme, né? Eu não conhecia, não fazia ideia de que o livro existia até sair a adaptação. Acho que
parte disso, né, se deve ao fato de que no elenco a gente tem o Logan Lerman, que faz o Charlie, e a Emma Watson interpretando a Sam. E eles dois são atores jovens aí que ficaram bastante populares pelos papéis nos quais eles se envolveram antes, né, na série Harry Potter e, no caso do Logan, o Percy Jackson. Sim, praticamente um crossover, né? Exatamente, a gente teve aí finalmente a união de dois mundos se chocando. A Hannah Montana deve estar felizíssima. Brincadeira. Nossa, foi péssima essa, Jesus Cristo. Mas enfim. Acho que nós é que estamos sob efeitos entorpecentes. Esse episódio vai ser maravilhoso. Segura aí, ouvinte. Eu conheci o filme primeiro. E aí, eu acho que nesse sentido, o filme ele trata esses temas com muito mais leveza e sem tanta repetição, sem tanta recorrência, melhor dizendo, em comparação ao livro, né? O livro, o Charlie acaba tendo muito mais contato, né, com substâncias ilícitas, as festas que ele frequenta, né, esses momentos que ele tá com os amigos, quase sempre são regados por uso de alguma substância, e aqui no filme não, a gente já vê que isso é tratado com um pouquinho mais de responsabilidade, eu diria assim, né? Eu acredito que pela faixa etária do filme, é uma coisa que os produtores têm que se preocupar na hora de pensar o público-alvo, na hora de pensar a distribuição dele, né? Então, acho que aqui eles escolheram diminuir um pouco a carga nesses temas, tanto que ele vai trabalhar essas outras questões do abuso sexual, das experiências traumáticas, dos pensamentos suicidas de uma forma um pouco mais subjetiva. Eu acho que você tem que prestar um pouquinho de atenção. Não é nada muito assim difícil de você perceber, tipo, será que ele tá fazendo menção a determinado tema? Não ficou muito claro. Fica assim, mas ainda assim você tem que prestar um pouquinho de atenção. Você tem que estar assistindo ao filme pra perceber que ele tá abordando esses assuntos. Você não acha, Frango? Eu acho, assim. Eu acho que é uma excelente adaptação, na real. Eu acho que relendo o livro, né? Porque eu vi o filme ontem de novo. Agora, eu tenho uma planilha, gente, assim, pra quem não me conhece, eu tenho uma planilha desde 2013 com todos os filmes assistidos e uma planilha desde 2009 com todos os livros que eu li. Então eu consigo precisar pra vocês que eu li o livro antes de ver o filme. Que pessoa organizada. Eu quero ser como você quando eu crescer. Eu li o livro, eu terminei de ler o livro no dia 16 de fevereiro de 2013 e assisti o filme no mesmo dia. Então eu comecei a ler o livro antes, obviamente, né? Então tá tudo certo. E foi uma experiência excelente, assim. Eu acho que o livro, que a gente comentou no episódio passado, né, o Charlie é um personagem completamente ingênuo, então ele vai entendendo as coisas aos poucos. O filme deixa isso um pouco mais, eu acho que deixa um pouco mais evidente, na verdade, as situações, assim, o que acontece. Essas coisas das entrelinhas acaba ficando um pouquinho mais claro, porque a gente tem a visão dos outros personagens também, porque o livro são só as epístolas do... Falei bonito, né? Epístolas. São só... pois um romance epistolar, tal qual ele, Drácula. Todo mundo fala romance epistolar, só fala do Drácula, coitado. Mas eu acho que, como a gente no livro a gente tem só a visão do Charlie, no filme a gente consegue ver um pouquinho mais dos outros personagens. Eu acho que isso agrega pra história como um todo. Alguns flashbackzinhos que acontecem ali ajudam a explicar um pouco o que aconteceu. Os apagamentos dele de memória são mais evidentes no filme do que no livro também, porque a gente vê o movimento de câmera, vê todo o trabalho. E considerando que foi o primeiro trabalho que o Chbosky roteirizou e dirigiu pro cinema, eu acho que ele conseguiu fazer um excelente trabalho ali. Nossa, isso que você comentou eu acho espetacular, cara. Eu acho que é uma dádiva muito grande você escrever um livro e aí você ter a chance de adaptar ele pro audiovisual, sabe? Você escolher o que você quer recortar da tua narrativa e colocar ali na tela do cinema, sabe? Eu acho isso, assim, sem precedentes. É bom quando você é um bom roteirista, né? Coffee, J.K. Rowling, Coffee. Não só ela, né? Se você pegar 70% dos filmes do Stephen King, meu Deus do céu. Ah, não, mas ele não roteiriza quase nada, né? Tem esse detalhe. Mas teve alguns que ele roteirizou, por exemplo, eu juro que eu tentei assistir a série Lies Story, que é do livro Love. Em português eles traduziram pra Love, como se fosse uma tradução, né? Não, eu acho... Aqueles que abrem uma pausa, né? Uma aspas aqui, um parênteses, na verdade. Não, é horrível isso, pelo amor de Deus, gente! Como é que... Quando eu comprei esse livro, eu comprei ele
muito tempo atrás, foi lá, 2011, sei lá, 2012, uma coisa assim. Eu vi Love, a história de Lissay. Aí, ok, o livro deve chamar Love. Em inglês, botaram o subtítulo A História de Lissay, né? Não, o livro em inglês chama A Lissay's Story. Lissay's Story. Aí eu, gente... Não tem nada a ver com Love. De onde tiraram o Love do cu? O livro nem é de amor. Sim, né? Mas é forçar a barra. Eu adoro o livro. É um dos meus preferidos do Stephen King, inclusive. Só que a série, gente, é uma tragédia. E foi roteirizada pelo Stephen King, assim. Não sei por que ele fez isso. Então, realmente... Também não sei dizer. É maravilhoso quando o autor sabe o que tá fazendo e pega pra fazer o próprio roteiro, pra produzir. Olá, Neil Gaiman com Sandman, né? Porque o que fizeram com o American Gods dele foi uma tragédia, foi um crime, um atentado contra a humanidade. Mas no Sandman deu muito certo, porque ele tava por trás do projeto. Eu falei que foi a primeira direção do Steven Chbosky, mas ele tinha feito alguma coisa antes também. Tô conferindo aqui no IMDb só pra ter certeza, né? Mas ele fez uma coisinha antes lá em 95, e aí ele voltou a dirigir só As Vantagens de Ser Invisível em 2012, e depois ele dirigiu mais uma outra adaptação que eu gosto bastante, que é o do Extraordinário, que ele fez o roteiro e dirigiu também. Que nós já falamos aqui também. Se eu não me engano, ele também tá envolvido, agora eu não me lembro se como roteirista ou como produtor de A Bela e a Fera, o live action de 2017. Ele é roteirista. Roteirista, né? E ele tá fazendo, inclusive, o roteiro do filme do Príncipe Encantado. Qual deles? Encantado. É o Prince Charming. O do Shrek? Não, é da Branca de Neve, provavelmente. Ah, tá, entendi. Quer dizer que o Príncipe vai ter um filme Pelo solo. jeito, sim. Deus Gente, do céu, tá. Que confuso. Bom, enfim, eu também gostei da adaptação, só que eu fiz o caminho inverso. Na verdade, eu vou confessar que é a minha vergonha. Porque eu só fui assistir a esse filme agora, em 2022. E eu só fui ler esse livro agora, em 2022. Eu passei a minha vida inteira desconhecendo essa história. E eu sabia que todo mundo dizia que era maravilhosa, que isso, que aquilo, que você tem que ler, que você tem que ver. Mas eu pensava assim, né? Era isso que eu ia te perguntar, se tipo assim, você nunca tinha ouvido falar ou você só conhecia, mas nunca tinha dado a chance? Não, já tinha ouvido falar, sou fã da Emma Watson, eu lembro quando ela fez o filme, ela realmente cortou o cabelo pra fazer a Sam, ela ficou lindinha, eu lembro, eu acompanhei isso tudo. Mas eu não quis assistir. Eu pensei que fosse, tipo, só mais uma história adolescente, sabe como é que é? E decidi que, whatever, tanto faz, não vou ver isso. E eu me surpreendi bastante. Quando você comentou comigo, Thiago, que era o seu livro favorito, não sei o quê, eu falei, quer saber? Vou assistir. E aí eu entendi. Ai, eu fico honrado, de verdade. Poxa, eu fico muito feliz. É sério, é verdade. Ai, meu Deus, virou uma rasgação de seda, que agora vocês querem que eu me retire? Mas a minha impressão foi muito boa. E, inclusive, eu não entendo porque algumas pessoas reclamam tanto da adaptação do livro como adaptação. Tem gente que reclama da adaptação, gente? Eu tô por fora dessa aí. As principais críticas que eu já vi sobre a adaptação, muito antes de eu ver o filme, eu já sabia disso, foram justamente contra a Emma Watson. Mas em que sentido? De a Sam dela ser diferente da Sam do livro. Não, eu não acho isso, não. Eu não também sinto não isso, senti. pelo menos. Assim, eu acho que ela fez uma boa interpretação da personagem. Acho que ela captou bem. Tanto que, tipo assim, mais uma vez, né, a vantagem de você ter o cara que escreveu o livro dirigindo o filme. Ele pode dar total orientação pra ela sobre como é a personagem. Porque foi ele que criou, né? Então, assim, eu acho que o que a gente tem ali tá sob direção dele. Tudo bem, ela tem um trabalho de atuação, de construção da personagem, na versão que ela consegue dar, mas essa atuação dela tá sob uma direção. E a direção é do cara que criou a personagem. Então, não entendi não esse comentário. Eu concordo, Ti. Mas, realmente, eu vi bastante crítica em relação ao trabalho dela como Sam. Eu não vejo motivo pra isso. Eu gostei demais do filme. Ouso dizer, também como já comentamos aqui de conversa de bastidores, que assim como o Frango, eu prefiro o filme ao livro.
Eu acho que os dois se complementam, como eu tinha falado pra vocês nos bastidores, porque, por exemplo, o filme consegue dar uma solução pra uma lacuna do livro, que é a questão musical. As músicas pra vida do Charlie são muito presentes, assim, elas são muito significativas. Gente, a trilha sonora do filme é fantástica. Fantástica. Sim, é fantástico. E a canção do Túnel, por exemplo, que é uma canção que acaba não tendo um nome no livro, aqui ela tem nome e sobrenome, né, querida? E essa questão, assim, de como que isso é importante pra ele, sabe? Muito mais do que só falar do The Smiths, como que as músicas também compõem os personagens, sabe? Tem até um diálogo da Sam com o Charlie numa festa e tal, que ela fala sobre uma música específica que iria tocar quando ela olhasse pra pessoa e ela saberia que aquela pessoa é a pessoa pela qual ela vem esperando e tal. Essa trilha musical, ela constrói os personagens do filme. E isso é algo que o livro não consegue fazer. Por isso eu acho que ele acaba complementando a história, sabe? Concordo, eu concordo com você. Inclusive, quando eu digo que eu prefiro o filme, não é no sentido de o livro não é bom. E sim porque eu acho que quando nós vemos isso transposto pra tela, dá uma profundidade. E a interpretação deles é tão boa, na minha opinião, né, pelo menos. Eu acho que todas as emoções do livro são multiplicadas pelo filme, sabe? Eu acho que essa parte da emoção é muito mais forte no filme do que no livro. E a música do Túnel, que você falou que tem nome e sobrenome, pelo amor de Deus, né? Uma das minhas músicas favoritas. Quando eu ouvi, eu falei, não acredito. Eu concordo aí que intensifica as emoções, porque você tem um livro que é todo focado no Charlie, e aí a partir do momento que a gente vê a interpretação do Logan Lerman aí, que ele é um menino mais fechado, ele tá ali fazendo aquele papel dele de wallflower mesmo, né, de estar ali no ambiente enquanto as coisas acontecem, e a câmera focada nele enquanto ele tá vendo as coisas passando, tá começando a experimentar aquilo tudo ali, e não é preciso aquele fluxo que a gente tem de pensamento do livro, que aí é uma vantagem, porque geralmente quando o livro é muito de fluxo de pensamento, é muito difícil adaptar para uma questão visual, né? Porque tem tudo dentro da cabeça do personagem. Mas eles conseguem fazer bem ali, porque é um introspectivo que funciona em sociedade. Que é o Charlie é meio que isso, assim, ele é muito introspectivo, tem as questões dele, mas ele funciona em sociedade, e ver ele funcionando em sociedade é melhor do que você ler várias e várias páginas dele descrevendo como que ele funciona em sociedade. Porque uma ceninha ali já dá pra você pegar o personagem inteiro, que é uma ótima coisa do audiovisual, e quando é feito bem, é feito muito bem, que é nesse caso aí, ele funciona pra história. Eu acho que tem até um Rapadura Cast, se eu não me engano, que eles fizeram um Rapadura Cast especial sobre as vantagens de ser invisível, que é um Jovens Clássicos, que aí ele... Vou até conferir aqui enquanto eu tô falando, mas porque eles levam em consideração isso aí, que o filme, ele é tão bom assim, que ele já pode ser considerado quase um clássico mesmo, de tão representativo da adolescência. Que aí eles já fizeram realmente, tá? É o Rapadura Cast 338. É um episódio muito bom, recomendo todo mundo ouvir. Ele é mais antigo, inclusive, ele é de 2013, pra vocês terem ideia. Eu lembro dele até hoje, tem 9 anos já, pelo amor de Deus, a gente tá ficando velho demais. Deixa baixo. Ele é com a Carolina Munhoz, autora daqueles livros ruins de fada, o PH Santos, o Jurandir Filho e o Juliano D'Angelo, que vale ouvir também, vai deixar aí na descrição do episódio. Bom, além dos aspectos que nós falamos sobre a adaptação de fato, né, a adaptação em si, considerando como filme, vocês tiveram uma experiência satisfatória, assim, desvinculando um pouco do livro? Elenco, narrativa, o ritmo do filme, vocês recomendam para os nossos ouvintes assistirem? Eu recomendo demais, assim, eu acho que vale como experiência cinematográfica mesmo. Eu gosto de algumas coisas que são feitas ali que complementam o livro, então, por exemplo, a cena da caminhonete, que o Charlie solta a famosa frase, né, eu me sinto infinito. Que é a frase que eu tenho tatuada no braço direito. Oh, que fofinho que é o Thiago, gente, tive vontade de apertar ele. Não aperta muito, senão solta o gás. Ai, meu Deus, agora não foi fofinho. Tô aprendendo com você, Bruno. Ah, comigo! Mas diga aí. Porque no livro são 2 momentos diferentes. O momento que a Sam vai pra trás da caminhonete e o momento que o Charlie fala que ele se sente infinito.
Então, no filme, eles juntaram esses dois momentos pra dar um impacto visual, inclusive, da Emma Watson em cima da caminhonete, passando, que é a cena talvez mais clássica do filme inteiro, assim. Sim. E tocando David Bowie ao fundo. Então, assim... maravilhoso. É incrível como é que eles fizeram isso, pensando na arte do cinema mesmo ali. Que eles juntaram duas cenas impactantes pra fazer uma cena mais impactante ainda, e funciona super bem, enquadramentos bem feitos, tá todo mundo, igual eu comentei no episódio da semana passada, né, o Ezra Miller ainda não tava doido ainda, então ele tava entregando excelente atuação ali, na esteira do Precisamos Falar Sobre Kevin, que ele lá matou a pau no Precisamos Falar Sobre Kevin. Enfim, eu acho que como linguagem cinematográfica, como filme mesmo, ele também é excelente, assim, não só como adaptação, mas como filme independente. E você, Thiago? Analisando assim. Olha, esse filme, ele tem um significado muito especial pra mim, porque em 2012, que foi quando ele estreou, eu tava no segundo período da faculdade, eu tinha voltado a morar no Espírito Santo, então eu não tinha ainda conseguido me enturmar com todo mundo, eu me sentia muito isolado e na faculdade rapidamente se formaram panelinhas e todo mundo já se enturmou e eu, me sentia assim, muito sozinho. Então, quando eu fui ver esse filme no cinema, eu fui assim, basicamente por causa do elenco, né? Eu queria rever os atores que eu já conhecia e de quem eu gostava, e eu queria ver novos trabalhos com eles. Eu não esperava muita coisa sobre o filme. E esse filme me abraçou de uma forma que poucos trabalhos do audiovisual já fizeram por mim, sabe? Figurei do lado O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, A Incrível História de Adeline, Questão de Tempo, entre outros filmes, né, que pra mim trazem essa sensação de conforto, sabe? Em inglês tem um nome pra isso, eles falam que é comfort movie, né? Um filme que te traz esse acolhimento, esse lugar quentinho. E automaticamente, As Vantagens de Ser Invisível foi esse filme pra mim. Eu lembro que quando eu voltei pra casa depois da sessão, eu fui ver sozinho no cinema. Eu voltei o caminho todo chorando, assim, emocionado mesmo pelo impacto que o filme causou em mim e de como um filme fez eu sair da sala de cinema me sentindo um pouco menos sozinho e mais compreendido. Então, com certeza, assim, eu recomendo. Ele é muito bonito, ele é muito sensível. Se o ouvinte tiver a oportunidade de pegar o DVD ou o Blu-ray emprestado com alguém, ou mesmo, sei lá, caçar no YouTube, aí não deve ser tão difícil de achar. As cenas extras desse filme, tem muita coisa que infelizmente acabou ficando de fora, mas que é muito bonita também. O Charlie tem muitas cenas de diálogo com a mãe dele, por exemplo. Tem uma cena em que o amigo dele, o Michael, aparece no filme também. E isso acabou ficando de fora. E assim, isso tudo ajuda a compor, né? Essa leveza que o filme traz. E todo o elenco, assim, é muito bom, é muito bem comprometido. A gente tem aí atores de renome, o Paul Rudd fazendo o Professor Bill, a Joan Cusack faz a psicóloga do Charlie, tantas outras pessoas figurando ali, mesmo pra quem tava começando ali, tá dando seus primeiros passos, fazendo suas primeiras apostas na carreira filmográfica. O caso da Emma Watson que, tudo bem, ela carrega Harry Potter nas costas, mas é basicamente isso o trabalho da vida dela. Até então, ela não era conhecida por muitas outras coisas. O próprio Ezra também. Eles entregam personificações desses personagens da história que são muito sensíveis e muito fiéis. Eu acho, assim, perfeito. Assim, eu não tenho o que dizer de ruim sobre esse filme. Ele mora numa parte muito especial do meu coração. Oh, gente. É muito bonitinho ouvir você falando sobre isso, porque, como eu falei com você em off também, Thiago, esses dias, é muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Que tem um peso muito diferente do que você simplesmente assistir a um filme ou a uma série e recomendar porque, eu gostei, eu me diverti, foi legal, achei bem feito, etc. Quando realmente te toca, eu acho que tem um peso todo diferente. E a gente fala melhor também sobre o que a gente gosta, porque é importante, né? Tem coisas que a gente gosta, mas simplesmente acabamos esquecendo. E quando realmente é algo assim tão importante na nossa vida, é muito especial. Acaba criando um lugar especial na gente, né? Eu não tenho essa conexão toda que você tem, mas eu posso dizer assim com muita clareza, sem dúvida, que já entrou na minha lista assim de melhores filmes. Por também ter me emocionado bastante. Acho que foi bem especial assistir. Acho que não tanto quanto você, Thiago, mas foi bem especial de assistir também. Eu vou chamar o nosso assistente e aí nós vamos ficar mais confortáveis para falar com spoilers sobre o filme. As filmagens de The Perks of Being a Wallflower começaram em Pittsburgh, na Pensilvânia, em maio de 2011.
e duraram aproximadamente 50 dias. Com um orçamento de 13 milhões de dólares, o filme recebeu muitas críticas positivas e sucesso comercial, arrecadando 33,4 milhões de dólares em bilheteria. O crítico brasileiro de cinema Lucas Salgado fez diversos elogios à adaptação, alegando que o roteiro do filme é inteligente, delicado, divertido e, muitas vezes, duro. Trata-se ainda de um raro exemplo de produção estrelada por jovens que pode servir para todo tipo de espectador. Já as publicações US Weekly e Complex nomearam As Vantagens de Ser Invisível como um dos melhores filmes do ano em 2012. Gente, como nós já pincelamos em alguns momentos aí, existem vários temas sensíveis nesse filme, nessa história. Lá no livro, nós já comentamos que existem trechos que são bem pesados, bem tristes. Eu vou até citar um exemplo daqui a pouco. Mas eu queria saber como que vocês enxergam a abordagem do filme sobre esses temas. Vocês acham que foi uma abordagem responsável, que foi sensível também, que foi... Enfim... Nós temos alguns exemplos de abordagens que não deram tão certo assim, que trouxeram muitas críticas. Por exemplo, eu vou citar aqui porque é um que eu detesto, eu já até conversei com o Thiago que eu detesto, que é o 13 Porquês, e que eu acho que tem uma abordagem extremamente irresponsável sobre temas que são um pouco parecidos com o das Vantagens de Ser Invisível, mas eu queria saber de vocês se vocês enxergam esse paralelo aqui, se vocês acham que não foi legal, se que foi legal... Como vocês veem isso? Amandinha, a gente realmente, conversou sobre isso nos bastidores e eu comentei com você que eu acho de uma irresponsabilidade muito grande você trazer temas tão sensíveis de forma escancarada, por mais que seja para ser veiculado, num serviço de streaming, ou seja, você tem que pagar, você tem que fazer assinatura para poder consumir aquele tipo de produto. A gente sabe que existem diversas formas, de inviabilizar isso daí. O que mais tem hoje são plataformas que permitem que a gente consuma o conteúdo mesmo sem ser assinante. E eu me lembro claramente da época em que a série, 13 Reasons Why, os 13 Porquês, ganhou sua primeira temporada na Netflix. Como que as discussões suscitaram rapidamente, como que ela se tornou uma série bastante, comentada. E eu, apesar de saber mais ou menos do que se tratava, eu me propus a assistir. E, cara, que experiência ruim. Se eu pudesse voltar no tempo e me impedir de fazer essa escolha, eu faria. Eu também. Eu achei de uma responsabilidade muito grande, principalmente porque eu nem vou entrar em muitos detalhes aqui, mas o final da série acaba sendo bem diferente do final do livro. O desfecho da personagem Hannah é muito triste, ele é muito direto, muito explícito, e eu não acho que ele toma responsabilidade sobre o efeito que isso vai causar no espectador em momento nenhum. Eu acho que colocar um aviso no início do episódio que aquilo ali vai tratar de temas sensíveis e que se você não se sentir confortável, você precisa procurar ajuda, não é o bastante, sabe? E eu acho que, voltando aqui pro tema da nossa discussão, que é As Vantagens de Ser Invisível, o filme faz isso de uma forma muito mais sutil, muito mais responsável, eu diria, tanto que é um filme que dá pra você trabalhar no ambiente escolar. Eu não digo tranquilamente, mas dá pra você sim fazer uma abordagem, suscitar discussões e abrir ali uma roda de debate que seja, pra que o adolescente, o jovem, o espectador do filme encontre um espaço, mesmo que ele não queira fazer uso, que ele encontre um espaço de acolhimento para tratar coisas que de repente ele está vivendo na vida dele e ele vai se identificar ali assistindo a narrativa, assistindo o filme. E o melhor de tudo, sem receber um impacto. Eu acho que alguma coisa dentro dele vai gerar uma inquietação e é conversando que ele vai compreender essa inquietação, sabe? Com certeza, Thiago. Inclusive, a questão do 13 Porquês, eu também gostaria muito de desver. E isso me causou até um certo, vou colocar assim, não queria usar essa palavra que eu não tô encontrando outra, um certo trauma visual, porque eu comentei com o Thiago em off, que foi como surgiu essa conversa, que o tempo todo no filme eu fiquei achando que ia acontecer uma coisa muito, muito ruim com o Charlie. Eu não esperava um final bonito pro Charlie, por causa da minha experiência com 13 Porquês. E na cena que ele começa a entrar em crise, e ele vai até a cozinha, e ele olha a faca, e eu comecei a me encolher na cadeira, eu fiquei pensando, meu Deus, é agora. Hannah Baker, tudo de novo. Porque eu fiquei com muito receio de ter que vivenciar aquilo que eu já tinha visto anteriormente, que eu considero uma abordagem
irresponsável. No caso das vantagens de ser invisível, eu acho incrível como eles colocaram tudo de uma forma muito sutil. E são detalhes, é aquilo que o Charlie tá olhando e você sabe o que ele tá pensando, porque ele tá olhando fixamente pra faca, só que passa, sabe? Ele não precisa falar explicitamente o que o Charlie tá pensando. Eu acho que isso é muito mais sensível do que mostrar as vias de fato. E você, Frango? Eu tô nessa linha aí também. E, tirando a parte que as vantagens de ser invisível, realmente parece que os personagens são adolescentes, né? Ao contrário de Os 13 Porquês, que lá ninguém é adolescente. Vai me falar que aquele cara lá, aquele meio asiático, mais alto, fortão, aquele cara é mais velho que eu. Eu pareço ser mais novo que aquele cara. Ai, ai. Até por causa da personalidade dos personagens mesmo, o Charlie ser esse garoto mais ingênuo, o tom da história ser um tom mais otimista, que a gente comentou no outro episódio do livro, né? O tom da história é um tom mais otimista, apesar de tudo que acontece ali, que é hiper pesado, o tom é tranquilo, o tom é um tom bacana, de esperança, que vai dar tudo certo. E assim, eu não tive esse medo de acontecer alguma coisa com o Charlie ao longo da história, primeiro porque eu li o livro antes, né? Então eu não tinha... Mas e, geralmente livro epistolar, sendo um problema de uma obra epistolar é que, a não ser que aconteça alguma coisa com o estilo narrativo ali, né, a forma de contar a história, o personagem tá safe porque ele tem que aparecer depois pra contar pra você. Então a não ser que aconteça algo, sei lá, acontece alguma coisa e aparece um obituário depois de jornal, mas geralmente o personagem fica safe ali. E aí, mas por esse quentinho da história mesmo, por a forma que é feito, é sutil, é tudo... A gente sabe da história do amigo do Charlie e é passado, é falado assim, a gente entende o trauma inteiro dele por causa disso e não precisa mostrar, não precisa fazer nada, a gente já sabe que ele tá traumatizado por aquilo ali, porque era o único amigo dele, não tá mais ali com ele, sabe toda a questão da Sam também, que é uma coisa que é pesada, eles deram uma amenizada no filme, né, porque no livro fala que ela foi abusada aos 7 e no filme aos 11, então tem esse ampliação da idade aí pra ficar, vou usar assim, com milhões de aspas, tá gente, mais aceitável do que uma criança de 7 ser uma de 11, entre milhões de aspas, tá bom? Nada disso aceitável. E é tudo nas entrelinhas, assim, toda a questão do Patrick com o Brad também é uma coisa mais... A gente vê que acontece ali, tem a cena do... A gente já pode falar spoiler? Pode, tá liberado, fica à vontade. Eu sempre esqueço se eu posso falar ou não spoiler em determinado momento, porque eu tô acostumado com o Covil, né? O Covil era aquela zona, quando existia, que a gente podia falar desde a primeira linha. Aí... Não, agora estamos no bloco com spoilers. Depois do assistente, meu filho. Segurem-se. Mas tem a cena que o Charlie encontra o Patrick e o Brad ficando, né? Que também é uma coisa simples ali. O Charlie vê os dois, resolve naquele momento ali, a gente entende a treta inteira que tá acontecendo, e é isso aí, e vai de forma mais simples, mais singela mesmo, mostrando os problemas, mas porque o foco principal é no Charlie aprendendo a viver, aprendendo a participar das coisas, a ser parte daquilo ali, a deixar de ser um wallflower e ser uma parte integrante do grupo, né, ser alguém que vai ser parte ali do todo, que eu acho que é importantíssimo. E assim, a gente fala que é um livro doce e tal, mas ele tem um tom meio agridoce, né? Porque o Charlie termina meio que sozinho na escola, porque todo mundo forma, né? Então a gente não sabe o que vem depois, mas assim, ele já é um novo garoto ali, um novo adolescente depois de todas aquelas experiências que ele viveu. Isso, ele ficou sozinho, mas ele não precisa mais, assim, no sentido de dependência, né? Ele pode andar por si só agora. No final. Que eu acho que é a coisa mais bonita que você pode fazer para alguém que você ama, né? Permitir com que ela alcance certa emancipação em relação aos sentimentos. Você vê que em boa parte da narrativa, principalmente quando tá chegando próximo ao aniversário dele e que vai ter toda aquela questão de ele revisitar as lembranças com a tia Ellen e tal, ele fica o tempo todo assim, eu queria tanto que a Sam e o Patrick estivessem aqui, eles não me ligaram, eles não estão presentes, e você vê o quanto aquilo ali desestabiliza ele, porque aqueles amigos trazem para ele uma sensação de acolhimento, de conforto, de compreensão, que ele não acaba, né, involuntariamente, ele não encontra em casa. Mas o Charlie do final da história, ele já sabe lidar um pouco melhor com essas coisas. É óbvio que ele ainda tá distante de superar esse trauma, mas ele já sabe lidar com isso de uma forma um pouquinho melhor do que quando ele começa a escrever as cartas, né? Sim, e poxa, você vê, falando, né, nesse ponto que você tocou,
quando Charlie faz aquela burrada de beijar a Sam na frente da Mary Elizabeth e ele acaba sendo isolado do grupo, né? E é um período extremamente difícil pra ele. Eu acho que nem os amigos, né, o Patrick e a Sam, têm noção do quanto aquilo foi uma separação traumática pro Charlie, porque ele dependia demais deles. Ele basicamente só funcionava ali na escola porque ele tinha aquele grupo. E quando ele se viu sozinho, ele voltou a ter pensamentos muito ruins, ele voltou a ficar deprimido, ele voltou a ficar desmotivado. Mesmo assim, ele acabou, né, encontrando o caminho dele de volta. Mas já no final, com a despedida, você percebe como foi diferente. Na separação com o grupo porque ele fez besteira, ele sofreu muito, ele foi isolado e ele não sabia mais como conviver na escola. Já no final, ele está sem eles se formaram, mas ele está seguindo a vida dele. Ele está triste porque eles não estão ali, mas ele está seguindo a vida dele. É uma evolução enorme de um ponto pro outro. Agora você comentou sobre a Mary Elizabeth. Cara, isso aí é uma coisa que o filme pesa um pouco a mão, porque no livro eu não senti isso, mas no filme ela é uma pessoa muito insuportável, cara. É muito difícil de se lidar. Meu Deus, eu peguei um ranço dessa atriz por causa desse papel. Eu não consigo ver nada que ela faz mais, porque quando eu vejo pra ela, eu falo assim, nossa, essa mulher é muito chata, caramba, meu Deus, sabe? Ele deixando o telefone em cima da mesa, ela falando sozinha. Essa família dele, Charlie, pelo amor de Deus, você tem que terminar com essa menina. Eu posso? Cara, uma das melhores cenas pra mim, tipo, é quando acho que é o Patrick, ou a Sam, pergunta pra ele, Charlie, como é que tá o seu relacionamento? Seja sincero. Cara, tá tão ruim que às vezes eu tenho que fingir que um de nós dois tem câncer só pra eu não ter que terminar com ela. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus, é muito bom. Acontece, né, gente? Quem nunca ficou com alguém que não tava tão afim assim, mas tava ali. Quem nunca? E depois não soube como terminar essa burrada. É. Mas eu percebo essa evolução enorme no Charlie, nessa dependência emocional que ele tinha e que depois ele aprende como, né, navegar pelo ensino médio norte-americano. Vocês têm algum ponto específico, assim, que tenha cativado vocês no filme? Aquela cena que despertou vocês pra... Nossa, esse filme me marcou. Eu acho que eu não tenho nem como não falar a cena da caminhonete, que eu achei ela lindíssima. Que é a cena da Sam atrás da caminhonete, ouvindo David Bowie, a gente já citou ela aqui. Pra mim, essa é a cena do filme. Ela foi feita pra ser a cena do filme e ela consegue ser, assim, maravilhosamente bem. E depois o paralelo dessa cena também, né? Do Charlie no final fazendo a mesma coisa. Exato, que é ele se libertando de fato ali, fazendo parte daquilo ali, que ele, no início ele se sentia infinito, né? Que é uma frase que você pode viajar em cima dela, do que significa se sentir infinito. E no final ele lá, abrindo os braços pro mundo, sendo guiado ali, abrindo os braços pro mundo, coisa que ele nunca conseguiu fazer. É bonito demais. Nossa, dá até um arrepio. E você, Thiago? Cara, essa cena mesmo, tipo, só o fato também de tocar David Bowie, né, Heroes, assim, melhora a cena, que já é maravilhosa em 200%, se é que isso é possível. Mas só pra não ficar repetitivo, assim, né, porque eu também gosto muito dessa cena, eu queria só comentar a cena que é muito, muito simples, mas eu acho muito, muito fofinha. Quando o Charlie tá na festa e a Sam e o Patrick puxam ele pra dançar e eles começam a fazer, ela fala que é a coreografia da sala de estar, e eles começam a dançar muito, assim, animados, muito empolgados e trazem o Charlie pra dentro da roda, sabe? Como eles envolvem, eles abraçam o Charlie ali também. Eu gosto muito dessa cena, ela sempre me faz rir, é uma cena que involuntariamente, quando eu me observo, eu tô com um sorriso no rosto, sabe? Porque eu gosto muito dela. E essa cena é bonitinha porque ela começa com ele observando os dois, e ele não tá se encaixando ali. E ele tá só olhando, tá sendo só o Wallflower, né? Tá só olhando. Mas ele dá o primeiro passo em direção a eles. É ele que vai procurá-los na pista de dança. Então, é ele começando a tentar participar. É muito bonitinho. Sim, exatamente, como o Bill pede a ele. Isso aí. E a sua? Qual é a sua favorita? Nossa, são tantas. Eu tenho... Assim, a da caminhonete realmente é memorável. Não tem como nem não falar sobre isso. Mas,
tem tantas outras cenas. Uma das cenas que eu gosto muito foi a reconciliação deles, porque acontece aquela situação horrível no refeitório da escola, né? Com o Patrick e com o Brad. O Charlie não estava falando com eles, o Charlie estava afastado. E mesmo não sendo mais oficialmente amigo, né? No caso ali do grupo, não estava mais fazendo parte do grupo, ele foi fiel aos princípios dele e mesmo assim ele se meteu na situação e defendeu o Patrick, né? Ele acabou arrumando aquela briga com os meninos que estavam sendo homofóbicos. Eu acho essa cena muito bonita, porque mostra o caráter do Charlie. E o legal é que no livro fica claro que o Charlie sabe lutar, né? Que ele sabe Sim. onde acertar as pessoas pra poder machucar. Ele não é indefeso, de fato. O irmão dele ensinou o que fazer. E aí no filme não deixa isso tão claro, mas na hora que ele destrói todo mundo, você vê, ele tem mais ou menos noção do que ele tá fazendo ali. É, sim. E ao mesmo tempo, você vê que ele é uma pessoa tão sensível que no momento em que ele recorre à violência, ele chora, porque isso machuca ele também, sabe? Ter que usar de força física pra poder se defender. Sim. Ele nem consegue entender por que as pessoas sentem essa necessidade de ser o valentão, sabe? De diminuir alguém, de agredir física ou emocionalmente alguém, sabe? Isso não entra na cabeça Só que o dele. mais importante pra ele naquele momento era defender o Patrick. Então, ele Sim. passa por cima disso tudo. Inclusive, ele nem fica ressentido de ter sido excluído do grupo. Isso é muito lindo no Charlie. Ele sabe que ele fez besteira. No livro, inclusive, ele fica tentando, né, ali pelas bordas. Ele liga pra Mary Elizabeth, ele fica tentando pedir desculpa. Mas ele sabe que ele errou e ele não fica ressentido com eles. Ele não fica com raiva. Então, naquele momento que ele vê o amigo sofrendo, ele não pensa na situação que aconteceu. Ele só pensa no que em fazer o certo, né? O que é certo pra ele. E eu acho essa cena muito bonita. Assim, a cena não é bonita, mas o significado da cena é bonita. Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim, mas onde? Perdidos na Estante. Vocês têm mais alguma coisa pra comentar? Algum ponto que gostariam de levantar? Eu queria fazer um comentário, uma curiosidade para vocês dois e para o nosso ouvinte também. Inclusive, eu queria ver o impacto que isso vai causar em vocês. A produtora desse filme, a Mr. Mudd Productions, é a mesma produtora de filmes como o Juno. É a produtora do John Malkovich. E, a princípio, quem ia fazer o roteiro dessa adaptação era o John Hughes. John Hughes, pra quem não sabe, é o roteirista de filmes clássicos como Gatinhas e Gatões, O Clube dos Cinco, Curtindo a Vida Doidado. Ele ia fazer o roteiro, a primeira versão do roteiro de As Vantagens de Ser Invisível. E quando ele leu o livro do Chbosky, ele pensou numa coisa mais assim, humor negro. Tanto que ele queria, como é que eu posso dizer? Ele queria pro papel principal, assim, os três personagens, o Charlie, interpretado pelo Shia LaBeouf, a Sam pela Kirsten Dunst e o Patrick por um ator chamado Patrick Fugit. Não sei se vocês conhecem ele é meio filme B, assim, ele não é muito conhecido pra gente aqui não, mas vocês conseguem imaginar o Charlie sendo interpretado pelo Shia LaBeouf? Não. Inclusive, ele tinha quantos anos na época? Deixa eu ver aqui, calma aí. O Logan Lerman tinha cerca de 16, 17 ali na época, né? Mais ou menos Shia por aí, LaBeouf eu é mais acho. velho que eu, ele é de 86. Então, em 2009, ele tinha 23 anos já. Era a época mais ou menos que ele fez Transformers, né? É. Olha, sinceramente, humor ácido pra esse filme, nossa, eu acho que ia descaracterizar tanto. Nossa, eu fico tão feliz que não foi pra frente, sabe? Que o John Hughes acabou dropando, assim, o projeto. Dizem que o roteiro que ele escreveu, ele não chegou a finalizar, mas o Stephen Chbosky resgatou esse roteiro, deu as pinceladas dele lá e transformou o filme, mas eu não consigo ver nada, assim, de traço, assim, como a Amanda colocou, né? Até legal ela ter corrigido. É questão de humor ácido, eu não vejo isso no filme, não. Assim, ainda bem, assim, a paz do Senhor. Ainda bem, porque, olha, eu acho que ia descaracterizar demais o filme. Não ia ter nada a ver. O filme precisa desse tom juvenil que ele tem e, ao mesmo tempo, intimista. Porque é um filme que parece que é feito pra você. É pra você sentir que você tá ali fazendo parte daquele grupo também. Que você tá conversando com o Charlie. Que você tá, fazendo parte daquela história. Aí transformar isso em humor ácido seria um tiro no pé. Né?
Bom, gente, novamente obrigada pela presença de vocês. Ouvinte, muito obrigada por nos ouvir até aqui, por aguentar o nosso papo alucinado hoje. É o Frango que faz isso, o Frango bota a culpa em mim. Caos. Ele traz o caos pra cá. Eu tô quietinho aqui no meu canto, tá? Tô aqui bonitinho. Hoje eu me comportei. É o Frango expiatório. O frango expiatório. Eu amei isso, meu Deus. Tá maravilhoso. Vou escrever sobre isso no meu blog. Por favor, diálogo. Não, poxa. Ô Mitsuki, fica quietinha aí, tá? Por favor. Olha, eu vou me trancar no meu quarto com o meu casaquinho roxo e vou chorar horrores, vocês vão ver só. E o pior que eu imagino você fazendo isso quando você era adolescente. Eu também. Pô, cara, eu fazia com lápis de olho e tudo. Eu não tinha dúvida nenhuma. Você tinha fotolog, Thiago? Eu tinha, mas graças a Deus tiraram isso do É ar. óbvio que você tinha um fotolog. Sorte sua, senão a gente ia achar. O meu fotolog era Thiagorila. Não, cara. Por favor. Esse foi gravado, graças a Deus. Vocês entendem por que eu mudo de arroba com frequência? Precisamos encerrar por aqui, porque nós precisamos preservar a integridade moral do Thiago. De que forma eu posso arruinar a minha reputação, que já é bem ruim hoje? Nossa, essa hora que eu fico muito feliz de já ter estragado minha imagem na internet, que eu não tenho que me preocupar com alguém descobrindo que meu fotolog era Thiagorila. Meu Deus. Não adianta vocês irem procurarem, não existe mais, entendeu? Que pena. Eu era uma atriz de novela. Brincadeira. Bom, ouvinte, muito obrigada. Nós nos vemos na próxima e fiquem bem. Com amor, a gente. É isso aí. Vários coraçõezinhos e florzinhas brilhantes alucinógenas. É isso que tem que colocar no final, Thaís. Vira isso aí na edição, tá? Coraçõezinhos alucinógenos, quero ver transformado em áudio. Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me/leitor_cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com/perdidosestante e instagram.com/perdidosnaestantepod. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Apresentação: Amanda Barreiro, Bruno Assis e Thiago Augusto. Pauta: Amanda Barreiro e Thiago Augusto. Produção: Domênica Mendes. Assistente: Leonardo Tremesquim. Edição: Ace Barros. Capa e descrição da imagem: Amanda Barreiro. Esse episódio é um oferecimento de Airechu, Aline Bergamo, Alan Felipe Fenelon, Amaury Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes, Clécius Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme De Biasi, Igor Baggio, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lu Bento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro, Rodrigo Leite. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.